Se você sente que não estudou o suficiente para o Enem, calma. A gente sabe como esses últimos meses podem ser angustiantes e foi por isso que nós criamos o Reta Final Enem. Esse é um curso focado em História e Geografia, com aulas ao vivo, mas que, claro, ficam gravadas na plataforma para você assistir quando quiser. E o principal, todo ele foi pensado a partir das competências do Enem para que você possa estudar com estratégia e ganhar tempo. A gente preparou para você apostilas exclusivas por competências, com explicações didáticas, com os assuntos que mais caem e dicas práticas de resolução de questão. Além disso, também tem lista com questões anteriores, simulados inéditos, glossário da prova de humanas e um aulão de revisão na semana da prova do Enem. Tudo isso por R$ 197. Você que já acompanha o canal do Humanamente sabe como a gente trabalha. Conteúdo direto, com a devida profundidade e sempre realmente focado no que cai na sua prova. O link para garantir sua vaga está aqui na descrição. Vem com a gente nessa reta final, esperamos você! Olá, gente! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula no nosso canal. É um prazer estar falando com vocês novamente. Por conta de algumas questões pessoais, né, alguns imprevistos, a gente acabou sendo obrigado a dar uma pausa no canal, mas assim, estamos de volta, fiquem com a gente não vai soltar a mão de vocês. No começo do nosso projeto, a gente falou muito sobre a ajuda, né, a democratizar o acesso ao ensino, à educação, a aulas de qualidade, a conceitos fundamentais, até o Enem, e a gente não vai parar, a gente não vai soltar a mão de ninguém, porque agora a gente voltou aí e temos um prazo de algumas semanas, né, um processo total de reta final Enem, que inclusive temos o nosso projeto, né, da reta final, que é o projeto que vocês pagam para ter acesso a 6 aulas de conteúdos mais importantes de história, 6 aulas de conteúdos mais importantes de geografia, e depois aula também com as 30 habilidades, as 6 competências, esmiuçada, com mais tempo de vídeo, com mais tempo de aula, com mais exercícios, com simulado inédito, tudo isso comigo e com o Casale, né? Então a gente tem esse projeto Reta Final, tem o código de barra aqui, ó, no vídeo, aí vai lá no Instagram do Humanamente, humanamente.enem, tem link lá na bio que te leva para a inscrição, para falar direto com a gente, para poder ver a plataforma, ver se te interessa, e se você se sentir à vontade, vem com a gente nesse projeto Reta Final também, que é muito bacana, inclusive ele também vai envolver um aulão ao vivo na semana do Enem. Então, para além desse projeto de Reta Final, aqui no canal, a gente vai fazer aulas que vão ser mais de uma por semana, né? Antes dessa pausa, vocês estavam acostumados com uma aula por semana. Agora a gente vai subir mais de uma aula por semana, que é justamente para poder conseguirmos falar com vocês sobre as 30 habilidades, tá? Então, fica com a gente, porque vai dar tempo, a gente vai conseguir fazer essa programação que foi pensada lá no início do ano, lá no começo do nosso projeto, tá bom? Então, hoje a gente vai falar da habilidade 20, deixa eu abrir aqui para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. A habilidade número 20, ela fala que ela vai cobrar da gente selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Então, galera, essa habilidade de número 20 aqui, ela vai trazer para a gente um mundo com avanço tecnológico, ela vai trazer para a gente um mundo com mudança nos modelos de produção, ela vai trazer para a gente características do modelo fordista, toyotista, taylorista, ela vai trazer para a gente o avanço do meio técnico, científico e informacional, né, o acesso ao mundo virtual, e o que essa habilidade quer saber da gente, né? Qual é o grande X da questão dessa habilidade número 20? É que ela pode trazer, sim, como a gente vai ver nesse material, questões que exijam de você um conhecimento prévio sobre determinado conceito, mas
99% das vezes que essa habilidade cai, ela quer que você saiba mais do que apenas a característica de um determinado conceito. Ela quer de você que você consiga ler a situação e marcar uma consequência daquele processo que está sendo apresentado. Então, é uma habilidade que vai falar, sim, de inovação tecnológica, mas ela vai te cobrar qual é a consequência dessa inovação. O acesso a essa inovação está sendo igual? Está todo mundo tendo a mesma possibilidade de experimentar esse novo? Perdão. Essa novidade, ela chegou para melhorar a vida do trabalhador, o trabalhador saiu perdendo, melhorou a vida do patrão, piorou a vida do patrão, os dois saíram ganhando, enfim. Galera, você vai marcar, né? Você vai observar que nessa habilidade aqui, a gente tem muito disso. É uma habilidade que ela vai relacionar essa novidade, né? Ou esse modelo de produção, essa tecnologia, mas principalmente com a consequência dessa tecnologia, com a consequência desse fato que ele está te apresentando. Tá? Então, ele pode cair em modelo de gráfico, ele pode cair, por exemplo, com um mini texto ali relacionado à questão da ética também, né? Como essa novidade, essa tecnologia apresentada, ela é usada de maneira moral ou imoral, ética ou não ética, então, né, antiética. Então, é nisso que a gente tem que ficar ligado, nessa habilidade aqui, tá bom? Então, vamos ver como que ela caiu aqui no ano de 2022. Olha só, a gente tem no texto 1 uma imagem, né, uma estrutura aqui de um casebre, vários casebres, né, fazendo uma alusão a uma comunidade. E aí tá aqui, tá estudando, Júnior? Calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. E aí o Júnior aqui, coitado, com uma vara enorme, com o celular pendurado, tentando achar sinal para que pudesse conseguir estudar, né? E o texto 2, é como se problemas fossem criados pela pandemia, quando em verdade isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computadores, tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E, caso tenham celulares e dados, perguntam-se, é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? Então, a gente tem aqui dois textos, né, que já mostram para a gente qual vai ser o direcionamento da questão. Ele mostra para a gente aqui que uma nova tecnologia, né, e depois o texto 2 fala que um problema, e o texto 2 fala que esse problema não é tão novo assim, que o problema está ali, ele só foi escancarado pela pandemia. Então, possivelmente é uma questão que no comando, ele vai pedir para a gente analisar esse problema. Olha só. A crítica contida no texto, olha só, a crítica. Então, a gente já entendeu a crítica, não já? Então, essa crítica que a gente entendeu no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. Então, percebe como é essa habilidade. Ele te apresentou um texto que é em formato de imagem, uma tirinha, e um texto mais robusto, mais complexo ali, mais completo também. E o comando é o seguinte, beleza, você lê esses dois textos aí, o que ele está evidenciando da sociedade contemporânea? O que ele tem de relação com o nosso dia a dia? É isso que essa habilidade faz, beleza? Então, o que o texto e a imagem mostram para a gente? Letra A, exclusão social. Letra B, expansão digital. Letra C, manifestação cultural. Letra D, organização espacial. Ou letra E, valorização intelectual. Pô, expansão digital, letra B, olha aqui, o texto está falando que são problemas que sempre estiveram lá, ó. Eles estavam lá. Cadê? Aqui, ó, posso só marcar texto lá, ó. Eles estavam lá na tentativa de serem naturalizados. Eles foram empurrados para debaixo de vários tapetes.
Então ele está falando de uma expansão digital? Não, né? Aqui, olha como o cara está tentando se virar para conseguir o sinal. Uma manifestação cultural, ele está apresentando alguma manifestação aqui cultural para a gente? Não, está apresentando problema. Organização espacial, né? O texto tem aqui, como a gente viu, uma estrutura de favela, né? De comunidade, mas o foco do texto está muito longe de ser esse. Em nenhum momento ele relaciona o problema em si que os textos apresentam com o tipo de espaço que é apresentado na imagem ou até no próprio texto. Ele não relaciona o problema com apenas algumas áreas, algum lugar específico, ou a periferia, ou áreas que circundam a cidade, ou na zona sul, na zona leste. Ele não especifica qual é essa organização espacial onde está acontecendo o problema apresentado. E a letra E, valorização intelectual. Aqui, beleza, o Júnior está querendo estudar, mas, novamente, os textos não falam disso. Um está falando aqui a dificuldade que é para ele estudar, e o 2 está falando aqui sobre todos os problemas que a pandemia escancarou. Então, nessa crítica contida no texto, na figura, evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. Qual é o aspecto? Olha só, não estou conseguindo fazer aqui o que eu quero. Aqui, ó. Letra E, gente. A letra A, exclusão social. Tudo bem? Olha aqui a dificuldade que o cara tem para conseguir usar a internet. Será que na pandemia todo mundo teve essa mesma dificuldade? Será que hoje, e o texto 2 fala assim, ó, que essa dificuldade não é só na pandemia, a pandemia escancarou. Porque todo mundo precisava da internet, do celular, do notebook. Só que esse problema ele sempre existiu. A gente está falando hoje de um período sem pandemia. E aí, imagina hoje, ainda hoje existem pessoas que vão precisar da internet para fazer uma pesquisa, para fazer um trabalho, e não vão ter. Vão ter dificuldade para conseguir acessar, né? Que não vão ter um celular, que não vão ter um pacote de dados, ou que não vão ter Wi-Fi em casa. Então, é isso que o texto 2 fala, que esses problemas estão aí, ó. A pandemia passou, os problemas continuam. E o número 1, ele escancara esse problema numa tirinha. Qual é o problema? A exclusão social. Tranquilo? Tranquilo? De boa essa questão, né? Aqui, ó. Vou fazer com vocês, galera, ó, a 2 e a 3 eu vou deixar para casa, vou fazer com vocês a de número 4. Se eu consigo dar um foco aqui, né, de um jeito que a gente ficasse só com a 4 na tela. Olha só. Questão 4. Com a retração do binômio Taylorismo-Fordismo, ó, você tem que saber o que significa retração, né? Pelo amor de Deus. Retração é um encolhimento, né? Do binômio Taylorismo-Fordismo, ou seja, essa dualidade, essa dicotomia, esses dois modelos de produção, eles deram uma recuada, vem ocorrendo uma redução do proletário industrial, fabril, tradicional, manual, estável e especializado, herdeiro da era da indústria verticalizada, do tipo taylorista e fordista. Esse proletariado vem diminuindo com a reestruturação produtiva do capital, dando lugar a formas mais desregulamentadas de trabalho, reduzindo fortemente o conjunto de trabalhadores estáveis por meio de empregos formais. Galera, essa questão 4 aqui, ela trouxe um texto para a gente, né? Ela trouxe aqui o texto. E qual é o binômio Taylorismo-Fordismo? A gente está falando aqui, o texto está falando de um proletário daquela época, né? Um proletário fabril tradicional, manual, estável e especializado, que é aquele trabalhador que só faz uma função, que é o trabalhador que fica na frente da esteira, que é o trabalhador que está condicionado a uma situação ali que a gente chama até de alienação do trabalho, que é o cara que sabe fazer uma função. Se você pedir para ele fazer outra coisa, ele não vai conseguir. Se você pedir para ele uma inovação, uma solução, um jeito de otimizar aquele processo que ele trabalha, ele também não vai conseguir. Então, esse é o trabalhador característico aqui, né, do binômio Taylorismo-Fordismo. Aí ele está falando que esse proletariado ele vem diminuindo, ó, com a reestruturação produtiva, ele vem diminuindo, dando lugar a formas desregulamentadas de trabalho, ou seja, aquela plataformização, a uberização do trabalho, a flexibilização, a terceirização, né? Então, é um proletário diferente já nesse ponto,
que não é um cara que é filiado ao sindicato, que não é um cara que tem até mesmo vínculo com a própria empresa onde ele trabalha. Ele trabalha numa empresa, mas o vínculo dele é com outra. É como a gente chama a população o quê? Terceirizada, beleza? E reduz, né, o conjunto de trabalhadores no emprego formais. Aqui, galera, a gente tá sem o comando, né? Mas o comando dessa questão é o seguinte: o comando dessa questão é pedir para você marcar qual é a característica do trabalhador no atual modelo de produção vigente, né, que é o modelo toyotista, porque ele fala aqui sobre a queda desse bidômio, do taylorismo-fordismo, e aí ele pede para você marcar qual é a principal característica exigida no modelo atual, que é o modelo toyotista, beleza? Então a gente sabe que o toyotismo ele tem várias características, né? Tem a produção flexível, tem a mão de obra qualificada, tem o fato de existir uma cadeia produtiva, uma produção descentralizada, tem a produção just in time, que é aquela produção pro agora, sob encomenda, e ele quer aqui que a gente ache uma importante nessa questão. Essa questão é boa porque a letra A fala que agora o trabalhador precisa ter formação em nível superior. Todo trabalhador tem formação em nível superior nas fábricas? Não. Registro em organização sindical? Não, ele mesmo aqui fala que o trabalhador ele está flexibilizado, que ele está aqui reduzindo o emprego formal, né, que esse proletariado está diminuindo a sua estruturação produtiva. Se experiência profissional comprovada, isso é uma das características principais. D, flexibilidade no exercício da ocupação ou obediência às normas de segurança laboral. Cara, formação em nível superior aqui, essa letra A, ela poderia te confundir. Porque você fala assim, o trabalhador toyotista, ele tem sim uma qualidade, né, uma mão de obra qualificada, não é mais aquele trabalhador alienado e tal. Só, galera, que aqui, no texto, em nenhum momento ele fala isso, em nenhum momento ele fala sobre a questão do nível superior ou não, até porque o trabalhador pode ser qualificado de outras formas. O que é mais importante aqui? Olha só o que ele fala, ele está falando numa redução do trabalhador especializado, ou seja, do cara que faz sempre a mesma função, desse trabalhador alienado, que só aperta parafuso. Esse cara, no toyotismo, ele não serve mais praticamente, tá? Ele dá lugar a um outro modelo de trabalho. Isso é o que essa habilidade cobra, lembra que eu falei? Ela te apresenta o conceito e aí ela quer uma consequência desse conceito. Ela quer como a sociedade foi impactada por esse conceito, como o trabalhador foi impactado, como a produção foi impactada. E aqui, nesse número 4, o nosso gabarito é a letra D de dado. Flexibilização no exercício da ocupação, que é principalmente a substituição desse trabalhador taylorista, fordista, da alienação do trabalho, por um trabalhador que faz múltiplas funções, por um trabalhador que soluciona problemas, por um trabalhador que otimiza processos, um trabalhador que sabe, além de resolver o que ele é contratado ali, ele consegue perceber que parte dele, a iniciativa, a percepção de que dá para fazer melhor aquele próprio trabalho, que dá para produzir com mais qualidade, que dá para produzir com menor custo, que é o que o patrão sempre quer. Então, essa flexibilidade no exercício de ocupação é uma característica toyotista, que lá no fordismo e no taylorismo não existia, não tinha essa possibilidade. Beleza? E aí, galera, tem aqui ainda uma questão de número 5 para você fazer também em casa. Lembrando que tanto a questão 5 quanto a questão 4, a questão 3 e a questão 2, elas têm o gabarito comentado aqui para que... Cadê? Elas têm o gabarito comentado no material que está aqui no link, né? Abaixo, na playlist, aqui você encontra o material, você encontra o gabarito comentado, você encontra o link para o nosso curso Reta Final. Vem com a gente, o nome já diz, é Reta Final, é agora. O curso você pode parcelar em quantas vezes você quiser,
O curso está saindo por apenas R$ 197 e você pode garantir essa reta final, essa preparação incrível que a gente está fazendo. Então, vem com a gente nessa, tá? Esses exercícios que eu deixei para casa, faz. Olha a lista, tira a dúvida, escreve, anota que você ficar com aquela caraminhola na cabeça, como diria minha avó. Então, manda mensagem para a gente lá no WhatsApp, tira sua dúvida, pergunta, que agora nessa reta final não dá para ficar com dúvida. Ah, Felipe, mas eu tenho vergonha. Vergonha, tá maluco? Ó, você tem que tirar dúvida, porque, cara, isso já aconteceu comigo, de verdade, de estar prestando atenção numa aula, de estar vendo uma aula ali, né, do professor, aí, ficar com uma mini dúvida, assim, tipo, caraca, será? Ah, acho que não é importante, deixar passar e depois, quando chegar a prova, cair uma questão que justamente a minha dúvida que eu não tirei poderia ter me ajudado. Aí eu olhar e falar assim, não tirei aquela dúvida naquela hora, estou com a dúvida novamente e agora não tem ninguém para me ajudar, como tinha o professor lá. Então, se ficar com dúvida, manda mensagem no grupo, manda mensagem no direct do Instagram, manda mensagem no particular, no privado, se você ficar com vergonha, mas tira a sua dúvida, tá bom? Então, vamos lá, arruma essa reta final aí que está chegando o grande dia, beleza? Até o próximo vídeo, bons estudos para você e tchau, até a próxima aula.